Boa noite, queridos alunos. Eu gostaria de, essa noite, nessa aula, definir toda a essência do nosso curso. O nosso curso é auxiliar de necropsia. Nossa função é necropsia. Então, eu gostaria de começar pelo termo necropsia. Necros significa morto, lá no grego. E opsia, significa a ação de ver. Então, necropsia é a ação a ação de ver o morto. Então, é verificação do morto. Tá? Necropsia é um termo também conhecido como autópsia. Autópsia é um termo considerado hoje arcaico, tá? Porque auto significa eu mesmo. Então, autopsia dava a impressão de um autoexame. Então, foi corrigido isso. E o que se usa hoje é necropsia. Então, não um exame meu, é o exame do morto, né? A verificação do morto. Então, essa expressão que vigora hoje em dia, necropsia. E a palavra também não é necrópsia, não é necrópsia, porque de acordo com o português, a acentuação gramatical, essa palavra não é acentuada. Então, é necropsia, não é necrópsia. Então, correto é necropsia. A polícia científica optou pela expressão necropsia, né? Enfim, para a nossa definição do termo, vai a informação que nos materiais atuais não aparece mais os termos antigos. Então, a gente fica tranquilo que vai aparecer só os termos atuais. Pois bem, definimos necropsia. Agora, dois tipos de necropsia, que são anatomopatológicas e necropsias médico-legais. Anatomopatológicas são aquelas voltadas para a cura da doença, aquelas que acontecem no hospital, que não envolve nada de policial. Então, não são as necropsias realizadas no IML. Então, são as necropsias realizadas no serviço de verificação, SVO, Serviço de Verificação de Óbito. De todos os hospitais tem. Que eles visam normalmente colher materiais, né? Nessas necropsias, abrir as partes, colher materiais para esclarecimento da causa das mortes. E estudos também, mas não sem envolvimento de leis ou jurídico, né? Então essas são as necropsias anatomopatológicas. Por quê? Anatomia tira partes dos órgãos e faz da anatomia do corpo humano, do falecido, e faz os exames. A segunda, que é a nossa, necropsia médico-legal. Essa médico-legal vem da expressão medicina legal, do assunto medicina legal, que é, na verdade, falar para vocês que é questão, que é prova de questão que cai em concurso. Por exemplo, que é medicina legal. O que é a medicina legal? A medicina legal é a aplicação dos conhecimentos da medicina, dos médicos, voltadas para esclarecimentos jurídicos, para a lei, né? A lei. Então, em outras palavras, vai envolver crime, morte violenta, morte suspeita, acidente de trabalho, indigência, morte de desconhecidos. Então, envolve a lei. Primeiro, o que acontece? Só que nós, médicos e da medicina legal, que são os legistas, são chamados de legistas, porque é lei, né? Legistas de lei. Então, eles são médicos, mas são médicos de lei, legistas. E os auxiliares de necropsia, que somos nós, vamos trabalhar junto. Mas nós só trabalhamos de acordo com a lei. Então, começa onde a lei? O boletim de ocorrência começa lá no plantão, no delegado, na delegacia, no plantão,
Por quê? Porque houve uma ocorrência policial. Aí, então, houve um óbito. Daí, dessa ocorrência... Isso tudo quem faz, normalmente, é o escrivão de polícia. Então, ele redige tudo isso. Porém, é o delegado, que está de plantão, que nos autoriza a fazer uma necrópsia. Aí ele encaminha, para se é um caso que envolve morte suspeita, morte violenta, crime, vai ser para o IML. Ele vai nos pedir, colocar uma requisição para nós e a gente vai começar a trabalhar. A gente só trabalha se o delegado mandar, porque é medicina legal, envolve a polícia. Então, é sempre um delegado de polícia que nos faz a requisição. Obedece um roteiro essa necropsia médico-legal. Primeiro, um exame externo, todinho do morto, né? do falecido, um exame externo do corpo. Depois, e aí a abertura das cavidades, mas só que antes das aberturas a gente vai retirar, o exame externo tira todas as vestes, vê todos os sinais cirúrgicos, sinais particulares que a gente chama, que são os sinais que tem no corpo, tatuagens e tudo. Depois, no segundo momento, a abertura das cavidades. Depois, no terceiro momento, o exame completo dentro das cavidades, as partes. E no quarto, terminando os exames, faz o fechamento, que é a sutura, né? E depois se joga uma água para tirar os vestígios de todo o processo de necropsia médico-legal, que fica sangue, ou as vísceras, ou partes, ou então se joga uma água, não vai se esterilizar o corpo, mas se joga uma água, e depois então, daí que vai começar, na verdade, depois do nosso trabalho, vai começar, na verdade, o trabalho de pesquisa pericial legal, que aí vai continuar, atendendo ao que o delegado pede para fazer. Vai colher os toxicológicos e tudo, tá bom? Depois disso, nós definimos as duas necropsias, tá bom? Aí, nós vamos passar para as regras para a execução de uma necropsia. Bom, regras para se executar uma necropsia. Primeiro, local adequado. Tem que arrumar o local mais adequado possível. Segundo, proteção, ainda mais nos dias de Covid. Proteção do operador e do auxiliar e do assistente, ou do médico, do legista e do auxiliar necropsia. Limpeza durante o transcurso de toda a necropsia. E depois, o operador, aquele que for realmente fazer as incisões, que ele fique sempre, na medida do possível, que ele se coloque, então o cadáver está na mesa de necropsia, que o operador se coloque à direita do cadáver. Essa é a posição mais correta. Depois descreve as lesões que eu estava falando lá no começo, que agora vai descrever lesão por lesão. Depois tem um método que vai abrir as cavidades, que normalmente se abre as 3 cavidades cefálicas, que é cérebro, abdominal, torácica e depois abdominal. Então essas 3 vão sempre abrir, tá bom? E depois essas cavidades vão ser sempre abertas. Nunca retirar um projetil de arma de fogo com pinças para não lesar o metal do projetil, a bala e tal. Procurar nunca seccionar os órgãos que forem preciso, ou cortar de um lado para o outro. Cortar o suficiente para examinar e procurar não seccionar. Então, estas são as regras para se executar uma necropsia. Depois dela, nós vamos falar que existem 4 técnicas de necropsia. Tá? São 4 técnicas que existem no mundo de necropsia. São tudo nomes estranhos, são importados os nomes dos médicos que descobriram. A técnica 1, Virchow, 2, Rokitansky, 3, Letoile e 4, Gon.
Nos IMLs e na medicina legal brasileira e mundial, são usados para IML as primeiras, Virchow e Rokitansky, tá? Por quê? As dileto-ligon, as cavidades que são abertas são diferentes, tá? Então as cavidades do Virchow, elas são retirados, são abertas as cavidades e são retirados órgãos um a um no Virchow. E na Rokitansky são examinados, são abertas as cavidades, tá? E depois são examinados órgão por órgão, tá? Primeiro você examina a abertura total e depois você vai examinando órgão por órgão. Essas são as usadas nos IMLs do mundo inteiro. São sempre Virchow e Rokitansky, tá? Se a suspeita maior está nos órgãos vitais, que são no tórax, vai ficar a exame maior no tórax, se não no abdômen. Mas vai ser aberto sempre no tórax e no abdômen. Tá bom? Então são 4 técnicas de necropsia. Virchow, Rokitansky, Letourneau e Gon. Nós vamos usar Virchow, Rokitansky, tá? Que abre dessa forma as cavidades. Por hoje é só. Na próxima oportunidade, nós falamos sobre outros assuntos. Obrigado.